As pessoas que não me conhecem, eu quero me apresentar. Meu nome é Luiz Carvalho. Eu faço parte da comunidade Recado e sou cearense, né? Dá para ver pela perfeição geométrica da minha cabeça, né? E é uma alegria muito grande estar aqui na Canção Nova mais uma vez. Quero louvar e bendizer muito a Deus por essa oportunidade. Quero louvar e bendizer muito a Deus por este acampamento. Eu ia dizer mais um acampamento, mas não seria o termo correto. Quero louvar e bendizer a Deus por este acampamento, para músicos. Nesse instante eu estava dando entrevista lá, não sei se para a TV, para a rádio, não sei o que era. Mas a pessoa me perguntou qual a importância de um acampamento como esse para você. E eu disse para ela, mas quero dizer para você que está aqui, para você que está em casa. Eu tive a alegria de vir em todos os acampamentos para músicos da Canção Nova. E em cada um deles, o Senhor me falou, me formou, me curou. E foi vital para mim, para a minha comunidade, para o meu ministério. Quero dizer para você que é a oportunidade que muitos de nós têm, nós que trabalhamos e pregamos, cantamos, animamos, estamos sempre aqui na frente. É uma belíssima e quase que única oportunidade de estarmos sentados em um lugar para ouvirmos o outro e na voz do outro ouvirmos Deus. É a oportunidade que o Senhor quer cuidar de nós particularmente. Cuide de mim, cuide de você que está aqui no acampamento, cuide de você que está em casa. É mais uma prova do quanto Deus nos ama. Além disso, a alegria de estarmos aqui e reencontrarmos tantos irmãos. Irmãos conhecidos e outros irmãos que vocês não conhecem, mas nós conhecemos. E são muito preciosos e caros para nós. Sejam todos muito bem-vindos. E olha como Deus é maravilhoso. Nós tivemos uma reunião para partilhar sexta-feira sobre aquilo que Deus colocava no nosso coração para que a gente ia trazer para vocês. E aí reunimos a maior parte das pessoas que estão aqui, responsáveis por alguma coisa nesse acampamento. Nós nos reunimos e o Senhor foi nos dando as palavras, foi confirmando com a sua palavra as moções, os sentimentos, as experiências. E olha como Deus é bom. Alguns meses atrás, quando eu recebi o convite para estar aqui nesse acampamento, e aí a pessoa falou, olha, nós gostaríamos de convidar você para estar pregando em um momento. E depois a pessoa me passou o tema da palestra, que eu vou já dizer para vocês qual é. E eu disse para ela assim, que coisa boa esse tema. Porque a moção que o Senhor está me dando já faz há um tempo, está nos dando como comunidade Recado. E nos deu uma canção, e essa canção eu queria iniciar essa palestra. Eu trouxe comigo o Mateus, que é da comunidade Recado, a Raquel Carpejani, que também é da comunidade Recado. E eu gostaria de fazer um convite a você que está aqui, e queria também fazer esse convite a você que está em casa, nos acompanhando por todo o sistema Canção Nova de comunicação. Eu queria que você que está em casa, aonde você estivesse, fazendo o que você estivesse, que você desse uma paradinha, desse uma parada, e ouvisse com o ouvido, mas muito mais com a alma, com o coração, essa canção, essa música. É uma música nova, você certamente não conhece, mas ela tem tudo a ver com toda esta emoção que o Senhor está trazendo para nós nesse acampamento. Então eu queria pedir a Raquel para cantar e queria que você prestasse muito atenção àquilo que Deus está dando para nós de presente, como graça, durante esse final de semana. Ensina-me tua música, Senhor, que a minha arte seja para ti. De graça dou, devolvo a ti o que de ti eu recebi, e tudo para agradar teu coração.
Ensina-me tua música, Senhor, que a minha arte seja para ti. De graça dou, devolvo a ti o que de ti eu recebi, e tudo pra agradar teu coração. Lapida a vontade de amar, constância no Senhor quero viver, crescer na fé e no amor, e só assim autêntica, que a arte verdadeira é saber dar. O lugar mais alto que eu quero estar e aprender a grande arte que é amar, é aos pés da cruz e unir a luz do palco à luz do altar. O lugar mais alto que eu quero estar e aprender a grande arte que é amar, é aos pés da cruz e unir a luz do palco à luz do altar. Queria pedir que a Raquel continuasse aí. Vocês prestaram atenção na primeira palestra, quando o Senhor veio nos falar através do Ricardo Sá? E o Ricardo Sá nos falou de cruz. Falou ou não falou? Falou ou não falou? Falou. Pois é. E aí o Eugênio veio falar sobre a história da música e permeou toda a sua pregação, falando de momentos de dor, de sofrimento, de cruz, mas não só de sofrimento. Ele já avançou um pouco mais. E aí ele apontou a cruz de nosso Senhor Jesus Cristo como sendo referencial para nós. Foi isso, gente? É a nossa marca. É a nossa marca. Você é cristão, sim ou não? Sim ou não? Você é católico, sim ou não? Nós temos uma marca em nós. A cruz para nós, o crucificado para nós, não é sinal de maldição nem de morte mais. É sinal de vida. Foi ali que Ele deu a sua vida e gerou vida em mim e em você. Amém? Você crê nisso? E aí o Senhor nos inspirou há algum tempo atrás essa canção, que eu queria que você aprendesse a cantar o refrão comigo, conosco. Repete comigo, eu espero que eu lembre a letra. Repete comigo assim: o lugar mais alto que eu quero estar. O lugar mais alto que eu quero estar. E aprender a grande arte que é amar. E aprender a grande arte que é amar. É aos pés da cruz. É aos pés da cruz. E unir a luz do palco. E unir a luz do palco. A luz do altar. A luz do altar. Que é o sacrifício, que é o ministério, que é a liturgia, que une o palco, o show, a missão, a igreja, a quem eu e você estamos, graças a Deus, irremediavelmente vinculados. Amém? Vamos aprender a cantar? Para a gente seguir? O lugar mais alto que eu quero estar. O lugar mais alto está. E aprender a grande arte que é amar. E aprender a grande arte que é amar. É aos pés da cruz. É aos pés da cruz. E unir a luz do palco. E unir a luz do altar. A luz do altar. Vamos lá, músicos, coragem. Você pode. O lugar mais alto. O lugar mais alto que eu quero estar. Que eu quero estar. E
e aprender a grande arte que é amar. E aprender a grande arte que é amar. É aos pés da cruz. É aos pés da cruz. E unir a luz do palco. E unir a luz do altar. A luz do altar. Nós vamos hoje à tarde conversar um pouquinho sobre um grande presente que, na época, o Papa João Paulo II nos deu. Nós vamos meditar sobre a carta do Papa João Paulo II aos artistas. Hoje, Beato João Paulo II, mas na época o Papa João Paulo II. Ele se preocupou e teve a delicadeza e a paternidade de escrever uma carta pessoalmente, particularmente para nós. E aí eu começo falando uma coisa que talvez incomode um pouco. Nesses twitters da vida, né? A gente às vezes escuta a pessoa falar assim: eu não sou um artista, eu sou um ministro. Aqui nessa carta começa, o Papa vai falar para mim, para você, vai dizer que nós somos artistas sim. Até você que está em casa, que não toca, não canta, não dança, não faz teatro, o Papa vem dizer assim: na verdade, segundo Gênesis, e a partir, baseando-nos em Gênesis, onde Deus criou o homem e a mulher e pediu para submeter toda a terra, o Senhor já deu a cada um de nós, já fez um convite. Você, na verdade, cada um de nós é artista, é artífice da sua própria vida. E nós temos que viver a nossa vida da maneira melhor possível, mais bela, mais bonita possível. Fazer da nossa vida uma obra de arte. Então você, meu irmão que está em casa, que não é artista no sentido estrito da palavra, que toca, canta ou dança, alguma coisa assim, saiba que o Papa também disse que você também é artista sim, porque você recebeu um dom de Deus, que é o dom da vida, e você e eu devemos viver da melhor maneira possível e fazer da nossa vida uma verdadeira obra de arte. Aí o Papa começa a falar para nós que somos artistas, porque temos um dom artístico. Ele começa definindo assim: existe uma diferença entre aquele que é o artista, que tem o dom da criação, que é Deus. Qual é a diferença entre Deus e nós, artistas ou artífices? A diferença é a seguinte: Deus, ele tem como dom único, ímpar. Ele tira do nada, ele cria a partir do nada. Eu e você, a partir de alguma matéria-prima, conseguimos transformar e fazer uma obra de arte. E aí o Papa vem dizer assim, respeitando toda a diferença que existe, toda a distância que existe entre Deus, o artista, aquele que cria do nada, e nós, artistas, respeitando toda essa diferença, mas também é preciso a gente dizer, é como se Deus, o grande artista, o Criador, ele soprasse e nos desse de presente uma centelha do seu dom de criação. E aí faz com que eu e você tenhamos um dom extraordinário, um dom diferenciado, de olharmos para as coisas e vermos de determinada maneira, e através de som, imagem, texto e tantos outros aspectos, transformar em uma obra de arte. Mas mesmo assim, fala para mim, já é uma graça ter uma centelha da iluminação do poder de Criador de Deus, sim ou não? Sim ou não? Você se sente bem ou mal com isso? Bem ou mal? Feliz ou infeliz? Eu queria começar, o primeiro questionamento que Deus me colocou foi esse. Quando eu parei para pensar e disse, puxa vida, no meio de todo um povo de Deus, o Senhor escolheu a mim e a alguns outros, muitos outros, graças a Deus, para nos dar uma centelha do seu dom próprio de criação. Mas também é verdade, meus irmãos, que muitos de nós andam por aí abatidos, sobrecarregados, desgastados,
Infelizmente também é verdade que muitos de nós artistas, escolhidos por Deus para essa missão maravilhosa, andamos como que cabisbaixos, assim, e querendo talvez até desistir desse nosso ministério ou missão. Você conhece alguém que ficou parado no meio do caminho, sim ou não? Eu também. Você conhece alguém que chegou para você para partilhar e dizendo assim: olha, quer saber? Eu estou cansado disso tudo. E eu estou a ponto de desistir e soltar, jogar tudo para o alto. Você já ouviu alguém falar isso no seu ministério de música, sim ou não? Infelizmente eu também. E aí nós estamos aqui nessa tarde para tentar mostrar para você e dizer para você: não faça isso. Não faça isso, porque talvez você esteja querendo desistir ou tentando desistir. Talvez esteja pesado demais, porque talvez você colocou para dentro do seu ombro, para cima do seu ombro, um peso ou pesos que o Senhor não quis te dar. E aí a missão torna-se verdadeiramente árdua. Eu vou pedir licença a vocês, como é uma carta do Papa, eu vou ler algumas partes para a gente poder meditar juntos, tá certo? Talvez você fique pensando assim: as pessoas não me valorizam no meu ministério mais. Também foi falado aqui de manhã, profeticamente pelo diácono Nelsinho. Se as pessoas não te valorizam pelo ministro de música que você é, se você acha que as pessoas não te dão a oportunidade que você acredita que deveria ter, se as pessoas não te dão abertura nas grandes mídias ou grandes eventos que acontecem, e talvez isso pese muito no teu coração, se você acha ou está começando a achar ou acreditar que você não tem valor, que o teu ministério é descartável, pode parar de acontecer, que não vai fazer falta a ninguém, deixa eu dizer para você que isso é mentira, vai fazer falta sim. E tem alguém que vai te dizer textualmente o quanto você é importante. É a igreja, nossa mãe igreja, a qual nós servimos o Senhor. A igreja diz assim, no Concílio Vaticano II, a igreja escreve assim, pelos padres do concílio: as artes procuram dar expressão à natureza do homem, aos seus problemas e à experiência das suas tentativas para conhecer-se, para serem mais perfeitos e para aperfeiçoarem o mundo. As artes tentam identificar a sua situação como pessoa na história e no universo, dar a conhecer as misérias do homem, as alegrias, as necessidades, as energias, e desvendar para o homem, através da arte, um futuro melhor. Diz uma coisa para mim, agora eu queria que você participasse, você que está aqui no rincão comigo, tá certo? Todo mundo. Você acha que o mundo está precisando que seja apontado um caminho de esperança para um futuro melhor, sim ou não? Sim ou não? Pois a igreja está dizendo para você, através do Concílio Vaticano II, a arte consegue fazer isso. Você é artista, sim ou não? Pois você consegue fazer isso. Apontar este caminho melhor. Fazer o homem se entender um pouco mais, conhecer-se um pouco mais e olhar para o futuro com esperança. Nós podemos fazer isso. Quer ver outra coisa maravilhosa? Também no Concílio Vaticano II, na Constituição sobre a Sagrada Liturgia. Não vou nem tentar dizer em latim, né? Melhor não, né? Então, é a Constituição sobre a Sagrada Liturgia. Ele diz assim, através dessa Constituição: o concílio, ele não hesitou em considerar como nobre o ministério, a atividade dos artistas quando as suas obras são capazes de refletir, de algum modo, a beleza infinita de Deus e a orientar para Ele, para Deus, a mente dos homens. Olha só. O Concílio Vaticano II, na Constituição sobre a Sagrada Liturgia, diz textualmente: considera como um nobre ministério
a atividade dos artistas, nós artistas, quando as nossas obras artísticas são capazes de refletir de algum modo a beleza infinita de Deus e orientar para Ele a mente dos homens. E aí eu lembro uma outra parte de hoje de manhã. O nosso ministério de música existe para a glória de... Ah, mas está muito fraco, o artista é mais barulhento, pelo menos cearense. Vamos lá. O nosso ministério de música existe para a glória de... Deus. Eu e você fomos criados e foi nos dado esse dom artístico para que nós possamos com ele glorificar o nosso Deus, fazer de alguma maneira com que a mente dos homens, o olhar do homem se volte para aquele que é o belo. Eu vou contar para vocês o que foi que eu fiz na comunidade de recado alguns anos atrás. Eu comecei a perceber que os primeiros da comunidade tinham muito certo, que estavam na comunidade de recado por causa de Jesus. E aí os outros foram chegando e eu comecei a perceber que o olhar dividia às vezes em Jesus e às vezes em algum outro irmão, que deve ser testemunho, exemplo, mas nunca a referência. E aí eu fui percebendo que algumas pessoas foram chegando na comunidade, já não tinham mais aquele gosto que a gente tinha de estar aos pés de Jesus Eucarístico, por exemplo. E aí eu fui perguntar para Deus, o que eu faço? E aí o Senhor nos deu uma inspiração. A partir daquele ano, que eu não lembro mais qual, todos os membros da comunidade recado passam por semana um turno, ou manhã, ou tarde, ou noite, em adoração ao Santíssimo Sacramento. Para quê? Para que nós nos lembremos a cada semana, em um turno, ou uma manhã, ou uma tarde, ou uma noite, o motivo de estarmos na comunidade, o motivo de trabalharmos, o motivo de nos amarmos, o motivo de nos perdoarmos, o motivo de irmos em missão. O motivo é Jesus Cristo. Eu preciso olhar para esse Cristo e ter Ele sempre refletido em mim, para que quando as pessoas olhem para mim, não vejam a mim, vejam a Ele, porque eu não vim para a minha própria glória. O meu ministério existe para glorificar a Deus. Percebe isso? A igreja diz para você, meu querido irmão, minha querida irmã, através dessa carta de João Paulo II, a nós artistas, ela diz para nós, o ministério de vocês é sublime, a missão de vocês é maravilhosa, quando vocês conseguem, de alguma forma, fazer com que as pessoas se voltem para Deus. Não é quando as pessoas se voltam para nós. Se voltar para nós e parar em nós, está errado. Precisa olhar para nós e se voltar para aquele que é o Senhor do nosso ministério e missão. Por isso, estar aos pés da cruz de Cristo é fundamental. A gente precisa ter muito cuidado, gente. Sabe por quê? Pelo tempo de hoje, envolvido com tudo isso que a gente está vivendo no mundo, olhar para uma figura dessa, nós não estamos mais acostumados. E aqui ainda está bonito. Diz a palavra de Deus que ele estava tão desfigurado que não tinha nem aparência humana. Mas eu e você estamos submersos, vivendo mesmo em um mundo onde a estética que nos é apresentada, ela é completamente aversa a isso. Não, feio, pavoroso, cruento. Aí querem pintar Jesus com uma tinta que nem sempre vai calar.
E aí eu e você podemos estar caindo no erro de não fazermos mais uma música, uma ministração, para levar as pessoas a esta experiência, em alguns momentos sim, com o Cristo crucificado. Vai ser preciso. Em outros momentos com o Cristo ressuscitado. Também vai ser preciso. Eu não posso esquecer que Ele passou por tudo isso, por amor a mim e em meu lugar. Compreende isso? E só dá para a gente fazer essa experiência, levar as pessoas a fazerem essa experiência, se nós tivermos primeiro essa experiência. Canta comigo de novo e pensa. O lugar mais alto que eu quero estar e aprender a grande arte. E aprender a grande arte que é amar. É aos pés da cruz. É aos pés da cruz. E unir a luz do palco, a luz do altar. Pensando nisso, canta mais uma vez forte. O lugar mais alto que eu quero estar e aprender a grande arte que é amar. E aprender a grande arte que é amar. É aos pés da cruz. É aos pés da cruz. E unir a luz do palco. E unir a luz do palco. A luz do altar. O Papa escreve assim também. A igreja precisa da arte para transmitir a mensagem que Cristo lhe confiou. A igreja tem necessidade da arte. Não são minhas palavras. É do Papa João Paulo II, Beato João Paulo II. A igreja precisa da arte para transmitir a mensagem que Cristo lhe confiou. A igreja tem necessidade da arte. De fato, deve tornar a arte perceptível e até o mais fascinante possível. O mundo do espírito, do invisível de Deus. Por isso a arte tem de transpor para fórmulas significativas aquilo que em si mesmo é inefável. Aí eu fui atrás de saber o que era inefável. É aquilo que não se pode expressar por palavras. Inefável é deslumbrante, delicioso, encantador. O Papa está dizendo para nós, meus queridos, a igreja, o mundo precisa da sua música. E você precisa fazer de uma maneira tal que aquilo que não se pode explicar, não se pode expressar, aquilo que a gente não consegue dizer, você tem que ajudar-nos a complementar. E de maneira que fique algo encantador. Encantador. Eu fui criado, você foi criado para ser um músico que transforme a palavra, o evangelho, a mensagem da igreja. Transforme não, já é, mas torne cada vez mais encantador. As pessoas ficarem encantadas com a palavra de Deus. Faz uma reflexão assim comigo. Eu comecei a pensar, puxa vida, tem milhares de cantores no mundo, milhões. Gente boa, excelentes, excelentes. Tem centenas de pessoas, milhares de pessoas, milhões de pessoas que cantam e tocam bem. E desses milhões, milhares trazem consigo, com a sua música, o lado bom da vida. Um lado positivo da vida. Tem ou não tem? Tem. Milhões que fazem música, qualquer tipo de música. Milhares que fazem uma música que tem uma certa ética. E aí procuram exaltar o lado bom da vida, o lado do bem. Centenas de pessoas que têm algum tipo de espiritualidade. Mas dezenas de ministros de música, engajados, inseridos, comprometidos como missionários na Igreja Católica Apostólica Romana. Eu faço a opção de permanecer assim. E você? Já pensaram nisso? Você tem uma identidade, eu tenho uma identidade e eu me alegro em ser assim.
E eu quero isso para a minha vida cada vez mais. Eu não quero estar com um pé numa barca e um pé na outra. Não quero. Durante esse momento que a gente viveu, nessa votação do Supremo Tribunal Federal sobre o aborto das crianças sem cérebro, muitos de nós participaram ativamente, graças a Deus. E depois que tudo passou, e que veio a conclusão que nós temíamos, eu li num Twitter, um Twitter de Dom Odilo, não sei se todos tiveram acesso, mas ele disse uma coisa que eu disse, puxa vida, isso precisa ser redito, porque é muita verdade. Dom Odilo escreveu assim: agora está mais do que claro que nenhum cristão, nenhum católico pode mais deixar de dizer quem é e para que veio. Eu e você não podemos mais andar por aí disfarçados de não crentes. Não dá mais tempo, gente. Eu e você não podemos estar por aí mais disfarçados de não católicos. Não! Já foi dito também hoje de manhã. A nossa fé católica, ela tem uma doutrina, ela tem uma riqueza, e é preciso que eu transborde isso naquilo que eu faço e sou. Você é convidado pelo Senhor a isso. Você não foi criado como ministro de música para fazer um momento acontecer. Tem uma palavra que eu usei que eu não estou lembrando e eu vou ler. Você não foi convidado pelo Senhor para ter um ministério de entretenimento. Não, nós não fomos criados para isso. Já tem muita gente que faz, e louvado seja Deus por eles. Deixa eles fazerem, são chamados a fazerem isso, façam, mas eu não fui. O meu ministério não foi de entretenimento, o meu ministério de música é para evangelização. O meu ministério é para a salvação das almas, o meu ministério é para levar as pessoas para a experiência pessoal com Jesus Cristo. Esse é o meu ministério, essa é a minha arte, foi o dom que Deus me deu e é assim que eu quero ser e continuar sendo. Você entende isso? Você não está aquém ou abaixo de outra pessoa que tem outro ministério. Por favor, não acredite nisso. Não deixe que o seu ministério se transforme em entretenimento, diversão, passar o tempo. Não deixe. Eu conversava com o Eugênio e com a Celina na gravação do DVD Bote Fé, lá em Natal. Eu conversava com eles e eu dizia assim, gente, vou dizer uma coisa para vocês dois. Vocês já têm cacife, graças a Deus faz tempo, para isso. Chamam vocês para um momento de show, aí chegam os organizadores dos eventos, eu não sei se tem na cidade de vocês, mas lá na Groenlândia tem, é um lugar bem longe, né, daqui. Aí a pessoa fala assim, olha, a gente está trazendo você para cá, mas as pessoas daqui, elas gostam de agito, bota a galera para pular. Nada contra, mas não pode só deixar a galera pulando. Não dá mais. Não dá para deixar somente a galera eufórica. Não dá mais tempo. Aliás, nunca teve tempo. A gente usa do louvor, canta, dança, salta, agita, sua a camisa. Mas em um determinado momento do nosso show é preciso a gente ter rezado antes, para ouvir de Deus o que é que você quer dizer e fazer com esse povo hoje. Precisa, gente. Assim como a gente antes de dar uma pregação aqui, estuda, mas clama, vem e me dá a tua graça e a tua sabedoria, Espírito Santo. Porque só Deus e o Espírito sabem o que é para ser dito. É preciso a gente voltar de novo àqueles momentos que nós tínhamos no início, sem saudosismo, mas é porque é o correto. Em que você, para tocar o seu ministério de música,
num grupo de oração, num encontro, num retiro, numa experiência de oração, fazer um show na praça ou em qualquer lugar, você se preparava, tecnicamente, humanamente falando, mas a sua confiança não estava nisso. É como o Eugênio falava. Nós somos da época que 2 acordes e um violão fazia as pessoas terem profundas experiências com o Senhor. Experiências verdadeiras. Hoje nós temos mais. Hoje nós temos bandas, equipamentos, instrumentos maravilhosos, instrumentistas maravilhosos. Se antes já fazíamos muito, hoje era para estarmos fazendo muito mais. Se antes as pessoas vinham e tinham uma conversão a partir do encontro que iam e nos ouviam, na missa que iam e nos ouviam, hoje era para ser muito mais, porque hoje a gente atinge muito mais, se não ao vivo, mas atinge pela internet, por tantos outros meios. É preciso que eu e você nos sintamos de novo convocados, delicadamente convidados por essa igreja que nós amamos e que nos ama, e que confia em nós, e que diz, olha, através do seu dom, da sua arte, quando você faz como é para fazer, é maravilhoso, porque você faz com que as pessoas se voltem para aquele que elas têm necessidade sempre, é Deus. Compreende isso? A gente não pode se contentar, o Eugênio falou isso também com muita propriedade, nós não podemos nos contentar em só trabalharmos quando tivermos todas as condições, que são muito bacanas, mas que nem todos terão acesso. Quando eu gravar meu CD, aí vai ser diferente. Não podemos. Quando eu for naquele evento, aí vai ser diferente. Aí o meu ministério vai começar a acontecer. Não, ele não vai, ele nunca aconteceu. O diácono Nelsinho falava para nós isso. Se não te dão chance, vai aonde estão esperando, clamando pela tua presença. Nos hospitais, nas cadeias, nas favelas, nas praças, em qualquer lugar. É preciso que eu assuma quem eu sou e seja fiel àquilo que o Senhor me deu como graça, como dom. Meu Deus, é um dom, uma centelha, mas é um dom. Aquilo que era próprio de Deus Criador, Ele resolveu dividir uma centelha, como que uma centelha, uma iluminação para nós, é muita graça já. É preciso que eu coloque isso a serviço do outro, a serviço da igreja, a serviço da evangelização, a serviço da humanidade. Isso vai confirmar cada vez mais o meu ministério, isso vai me fortalecer como gente, como pessoa e como artista, diferente, diferenciado, artista cristão, artista católico, que sabe o seu papel. O nosso ministério, ele não é medido e não pode ser medido somente, exclusivamente, por vendagem de CD. Porque senão as pessoas que não gravarem CD não terão ministério. Não existe isso. O seu ministério não pode ser medido. Você está na bênção. Por quê? Porque no seu show foram 100 mil pessoas. Meus queridos, não existe isso. Quer uma partilha assim, bem pessoal? No show da Comunidade Recado, em 1986, estávamos querendo gravar o primeiro LP do Norte e Nordeste de música católica. Fizemos uma mega divulgação. Juntamos os melhores equipamentos que tinha na cidade, emprestado de vários ministérios. Fizemos um show para lançar essa grande campanha. A Comunidade Recado vai gravar um LP. Olha que lindo.
Nós éramos 8 pessoas no palco. E tinham 8 pessoas na plateia. Isso depois de meses de muito trabalho. E de um dia inteiro de trabalho montando equipamento, fazendo gambiarra porque o plug, o cabo de um irmão que tinha emprestado, não entrava no equipamento do outro. Aí corta, emenda, já viu isso, né? Passamos o dia inteiro, na hora do show, todos bonitos, arrumados, lindos. 8 pessoas no palco, 8 pessoas na plateia. E aí viraram para mim e disseram assim: e agora? O que a gente vai fazer? E aí eu respondi: fazer aquilo que o Senhor nos confiou fazer. Fazer aquilo que temos ensaiado meses. Fazer aquilo que está no nosso coração. Vamos fazer o show inteiro, completo. Como se isso aqui estivesse transbordando de gente. E fizemos o show assim, inteiro, sem cortar nenhuma música. Ao final do show, uma das 8 pessoas chegou para mim e disse assim: eu ouvi você dizer que vocês querem gravar um LP? Disse: é, queremos. Ela disse: pois eu vou apresentar para você alguém que talvez te ajude. Disse: tá bom. Uma semana depois, essa pessoa me apresentou esse casal de Fortaleza, são nossos amigos até hoje. Nós fomos tocar em um jantar beneficente, precisando de dinheiro, fomos tocar para os outros. Mas o cristão é assim, não tem como, a matemática de Jesus não é a matemática de homens. E esse casal estava lá, nos viram tocando, e lá eu falei mais uma vez: precisamos de 7.500 cruzados novos para gravar um LP Porto Seguro. Eles falaram: ó, que lindo, muito parabéns, que bom os jovens estarem empenhados com uma coisa boa dessa. Mas ficou nisso. Passou um mês, e a gente rezando, indo na missa, jejuando, terço, escolhendo música, contratando gravadora, tudo como se estivesse com dinheiro no bolso. Um mês depois recebi um telefonema de uma pessoa de Fortaleza. A pessoa disse: vem aqui imediatamente, preciso de você aqui. Cheguei lá, entrei na sala apavorado, com medo. O que eu fiz? Porque essa urgência toda. Tinha lá um casal que eu nem lembrava mais quem era. E aí a pessoa, que era o Moisés da comunidade Shalom, disse: Luiz, esse casal quer conversar com você. E o rapaz disse: olha, desde o dia que nós assistimos o show da comunidade Recado, eu e minha esposa não dormimos nenhuma noite sem brigar. Oh, que fruto, né? Fiquei tão feliz. Aí eu disse: nossa, mas por quê? Ele disse: não, deixa eu explicar. É porque ou eu ou ela começa e toca no assunto. E a gente ficou tão incomodado com isso que nós fomos até o bispo, na época era Dom Aloysio Loscheider, para perguntar de vocês, quem vocês eram, o que vocês faziam, que história é essa de gravar disco. E o bispo pediu para nós virmos aqui conversar com o Moisés, que era amigo de vocês, da comunidade Shalom. E aí o rapaz, nessa hora, foi tirando o talão de cheque do paletó e falou assim: quanto você disse que precisa para gravar o LP? Eu disse: 7.500 cruzados novos. Ele assinou, entregou nas minhas mãos 7.500 cruzados novos. Aí sabe o que é que eu fiz? Fui lá correndo e falei para todo mundo que estava com dinheiro no bolso? Não. Porque fiquei com medo dos meus irmãos de comunidade, sabendo que o dinheiro já estava conosco, baixar a guarda da oração. E se nós íamos começar a gravar um LP, agora que a gente tinha que rezar mesmo. Escondi o dinheiro num cofre. Façamos mais um mês gravando e o povo desesperado: Luiz, pelo amor de Deus, próxima semana vai ter que pagar. Eu disse: relaxe, tem de paz. Homem de fé, né? Aí um dia antes o povo: pelo amor de Deus, é amanhã que tem que dar o cheque pro rapaz. Homens de pouca fé. No dia seguinte, aí eu trouxe o cheque e aí eu contei para toda a comunidade, inclusive para o dono do estúdio,
toda a obra que Deus tinha realizado para nós. Mas já pensou se naquela noite de 8 pessoas na plateia, eu tivesse me esquecido para que Deus me chamou, para que Ele me chama de artista, e eu não tivesse feito show porque não tinha público que merecesse o meu talento? Nós não tínhamos chegado ao LP, que foi só um meio. Só um meio. Entende isso, gente? É preciso que nós voltemos a acreditar neste poder sobrenatural, nessa providência que não está em articular-nos. É preciso que a gente de novo repouse e descanse nos braços daquele que nos chama, que cuida de nós, que sabe do que nós precisamos e quando nós precisamos e quanto nós precisamos. É preciso voltar. É preciso voltar de novo a chamar o que bênção, o que é bênção, e maldição, o que é maldição, na verdade. É preciso a gente anunciar a todo instante esse Jesus que nós amamos e que fez em nós e faz maravilhas. Vou dar um puxãozinho de orelha delicado em vocês, queridos irmãos músicos, tá bom? E vou fazer um pedido também. Existe uma ferramenta que eu sou doidinho, gosto demais, quase viciado, chama Twitter, né? E aí eu fico muito impressionado, para não querer dizer desapontado, ou pelo menos intrigado, quando eu vejo as pessoas no Twitter, irmãos de grupo, de oração, de comunidades, cantores, sei lá. As pessoas postam no Twitter frases de Machado de Assis, Clarice Lispector, Gandhi, provérbio chinês e um monte de coisa. Mas nunca colocam uma frase do Evangelho. Nunca colocam uma frase de algo da leitura. Nunca colocam uma frase de um santo. Nunca colocam algo sobre o tempo litúrgico que estamos vivendo na Igreja Católica. Sinceramente, eu não entendo. E uma vez eu fui conversar com uma pessoa, e a pessoa falou assim: Luiz, a gente tem que crescer, e a gente tem que acompanhar os tempos. Não dá para a gente ficar com o mesmo discurso. Eu concordo com você que a gente tem que realmente sempre estar nos atualizando, concordo plenamente. Mas eu preciso afirmar para vocês e para mim mesmo, hoje e sempre, a cada dia, Jesus Cristo, a salvação em Jesus Cristo, o querigma, dizer que Jesus Cristo é o Filho de Deus, que Ele veio por amor a mim e a você, que Ele se entregou por nós e que nos preparou um lugar maravilhoso que é o céu, jamais será ultrapassado. Jamais ficará no passado, jamais. Quando eu fui para o meu primeiro encontro de jovens, eu não queria saber de igreja. Eu não gostava, eu tinha raiva, eu achava coisa de bobo. E foi assim, sem querer acreditar, sem querer ir, que durante esse encontro alguém me falou sobre aquilo que nós falamos, o querigma. Quem é Jesus Cristo? A pessoa fascinante de Jesus Cristo, o incondicional amor de Deus para conosco. E esse Jesus que eu não conhecia e sem conhecer me afastava, me encantou. Fiquei apaixonado, tão apaixonado que estou nessa, tentando ser amigo dele cada dia mais, há mais de 30 anos. Meu querido, você precisa anunciar as verdades da sua fé nas canções, sem ter medo. Sem ter medo de acharem você ultrapassado, ou quadrado, ou antiquado. Não tenha medo, não venda o seu ministério. Não venda o seu ministério. Não coloque a preço, não venda o seu ministério. Você foi escolhido por Deus, eleito por Deus, capacitado por Ele. Fale daquilo que você acredita, não naquilo que você acha que as pessoas vão gostar de ouvir. Não faça música para agradar as pessoas. Faça as músicas que o Espírito Santo te inspirar, para que as pessoas possam ouvir, serem curadas por elas, amadas nelas, exortadas nelas, libertadas nelas.
Não fique com a fatia da sua fé, fique com a doutrina inteira. Não fique só unicamente com a riqueza da palavra de Deus. Nós católicos temos a riqueza da palavra de Deus e a riqueza do magistério da igreja. Podemos e devemos nos alimentar com a palavra de Deus e devemos também nos alimentar com o magistério da igreja, com as cartas do Papa. Isso vai nos enriquecer, isso vai nos fazer cada vez mais fiéis, mais fecundos. Publiquemos nos nossos Twitter, Facebook, qualquer outra coisa que aparecer no nosso blog, a alegria que nós temos de ser cristãos, de sermos católicos, de sermos escolhidos pelo Senhor. Você compõe música, não dá para gravar? Poste no Twitter, poste na internet, no YouTube, faça a sua parte. Não guarde para você os dons e os talentos que o Senhor te deu. Faça a experiência. Sabe uma coisa? Se você que é artista não transborda o dom que Deus te deu, você vai se tornar uma pessoa frustrada. Porque o artista, é próprio do artista expor. O cara pinta o quadro, ele quer uma galeria para expor o seu quadro, faz parte. O cara escreve uma poesia, ele quer postar, nem que seja na internet lá, para que as pessoas leiam. Ele quer partilhar do dom que Deus deu. Você compõe músicas, não dá para gravar CD, nem todo mundo vai conseguir. Não tem nem mercado para isso. Publique gratuitamente no seu site. Pegue lá o seu violãozinho e vá lá onde as pessoas estão precisando. Pega o seu teclado, vá lá onde as pessoas estão precisando. Deixa eu ver aqui. Essa coisa da gente ter muito cuidado daquilo que a gente traz dentro de nós, eu escrevi, porque o Papa João Paulo II, nessa carta, ele fala assim: na verdade, quando o artista faz uma obra de arte, ele deixa naquela obra um pouco ou muito de si mesmo, daquilo que é e da sua personalidade. E aí imediatamente eu fiquei pensando sobre tudo isso. O que é que eu estou alimentando o meu eu, o meu intelecto, o meu coração, a minha alma e o meu espírito? Porque essas coisas que eu estiver alimentando são as coisas que eu vou transbordar nas canções que eu escuto, nas canções que eu faço, nas canções que eu canto. Concordam comigo? O Papa diz assim: na verdade, a história da arte é também história de homens. É preciso que você leia muito, esteja atento à voz do Papa, atento à voz do seu bispo, atento à voz dos santos. E é preciso que a gente divulgue tudo isso, porque o mundo tem sede disso. Acredite nisso. Se você canta uma canção acreditando naquilo que você canta, e tendo experimentado, a canção ela vai ter uma eficácia maravilhosa. Maravilhosa. Não espere ser perfeito para se colocar a serviço. A perfeição ela vem com o tempo. Tem coisas que você vai ter na sua vida e que você vai lutar a vida inteira. Como São Paulo lutou contra o espinho da carne. Ele mesmo diz: eu pedi ao Senhor 3 vezes que me tirasse esse espinho da carne. A resposta de Deus foi: basta-te a minha graça. Você tem problemas? Também tenho. Você tem limitações? Eu também tenho. Você tem dificuldades e pecados? Eu também tenho. Não espere estar perfeito para servir. Coloque-se a serviço. E confie que o Senhor, durante o teu próprio serviço, Ele vai cuidar de você e vai te dar o que você precisa. Por fim, quero fechar com uma coisa também. Estou sendo meio palestra dura, né, do encontro. O Papa ele escreve assim:
tocamos aqui um ponto essencial. Quem tiver notado em si mesmo esta espécie de centelha divina que é a vocação do artista, de poeta, escritor, pintor, escultor, arquiteto, músico, ator, adverte ao mesmo tempo a obrigação de não desperdiçar esse talento, mas de o desenvolver para colocá-lo a serviço do próximo e de toda a humanidade. Um artista, diz o Papa, o Beato João Paulo II, um artista consciente de tudo isso, sabe também que deve atuar sem deixar-se dominar pela busca de uma glória efêmera, ou pela ânsia de uma popularidade fácil, e menos ainda pelo cálculo do possível ganho pessoal. Eu tenho me deparado em vários lugares do Brasil com pessoas que estão definhando por negarem a própria essência, pela pressão que existe, pelo sucesso, pela fama, pela vendagem de CD, por essa cultura que a gente está inserido. A pessoa recebeu um dom maravilhoso, e aí esse dom não é para a multidão, são para pouquíssimos, mas ela não aceita e ela quer se vender em nome de uma popularidade, ou de um sucesso, ou de uma aceitação, e ela envereda por esse caminho e ela se machuca muito. Quero terminar esse momento de meditação da carta do Papa aos artistas, dizendo para você, meu irmão, seja fiel àquilo que Deus te chamou a ser. Faça a música que Deus tem confiado você a fazer. Se ela for uma música pop, seja famoso, seja feliz. Mas se não for, seja feliz da mesma forma. E aí, para ficar bem claro, por exemplo, todo mundo conhece o Maninho, compositor e cantor, excepcional. Tem discos gravados pela Canção Nova e fora daqui também. Mas a poesia do Maninho, ela é rebuscada. Ela é rebuscada. Nem todo mundo gosta, porque nem todo mundo compreende. Mas o Maninho nunca poderá deixar de fazer e ser quem ele é. Nunca, porque ele é uma riqueza. Ele é uma graça para nós. E ele mantém-se em paz, graças a Deus. Continua sendo quem é, fazendo o que faz, em paz, fiel ao chamado pessoal e particular dele. Faça você também a mesma coisa. Não busque uma popularidade fácil. Não busque uma fama efêmera. Não foi para isso que eu e você fomos criados. O nosso ministério existe para glorificar a... O nosso ministério existe para glorificar a... O Papa encerra a carta dizendo assim: o mundo tem necessidade de uma beleza, e de uma beleza que seja de tal forma diferente, que cause espanto na humanidade. Espanto. E aí ele diz, dessa forma, as pessoas olhando para essa obra de arte que reflete a Deus e que causou espanto, nós vamos poder viver aquilo que foi dito um tempo por um filósofo: a beleza vai salvar o mundo. A igreja espera e a humanidade precisa dessa beleza espantosa, que cause espanto e gere entusiasmo. E não tem outro fundamento para nós senão Jesus Cristo, pregado e morto na cruz e ressuscitado. Não há outro fundamento. O lugar mais alto que eu quero estar e aprender a grande arte que é amar, é aos pés da cruz e unir a luz do palco à luz. Faça adesão de novo ao teu chamado, meu irmão. O lugar mais alto que eu quero estar e aprender a grande arte que é amar. Aprender a grande arte que é amar, é
aos pés da cruz, é aos pés da cruz, e unir a luz do palco à luz do altar. Só um minutinho, eu tenho 2 minutos, eu preciso gastar com você agora, mesmo bem rápido, mas faça com o coração. A resposta que você vai dar é: eu continuo, tá certo? Vamos lá, um teste, a resposta que você vai dar é: não, vamos dizer uma palavra melhor, eu persevero, tá certo? A palavra que você tem que dizer é: se as pessoas não compreenderem a tua música, mas essa for a vontade de Deus para você, o que é que você faz? Se as pessoas não acreditarem no teu dom, no teu potencial, na tua voz, na tua qualidade vocal ou instrumentista, mas foi isso que Deus quer para você, o que é que você faz? E na hora da dor, do sofrimento, naquela hora que nem você estiver entendendo nada e que o Senhor exigir de você silêncio, o que é que você faz? E naquela hora que você foi esquecido, que as luzes se apagarem, que não te chamarem mais para tocar em show, em encontro, em retiro, que não te seguirem mais no Twitter, o que é que você faz? E naquela hora em que você chegar e você tiver uma crise de fé, e naquela hora em que você tiver com o coração doído, apertado, cansado, machucado, ferido, e você só tiver a Jesus para olhar, o que é que você faz? E naquela hora em que as pessoas disserem: muda, isso não faz mais sentido, não convence mais, o tempo é outro, o que é que você faz? CançãoNovaPlay.com. Assine já!